Bom dia, os irmãos estão bem? Glória a Deus. Quero fazer uma oração, meus irmãos. Quero fazer uma oração para iniciarmos a escola bíblica e logo na sequência estaremos aqui recebendo o nosso querido irmão, pastor Johnny, da Igreja Metodista Lumiar de Suzano. Hoje ele estará dando a aula inaugural. E também, logo na sequência, às 10 da manhã, estaremos indo para o nosso culto. Hoje é um culto de ceia e ele estará sendo o pregador da manhã. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para orarmos. Essa aula será uma aula aqui com toda a igreja, transmitida. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. A partir de hoje, a escola bíblica será a partir das 9 e 50 minutos de aula e o culto a partir das 10. Tá bom? Vamos orar, meus irmãos, pedindo a bênção de Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, por esse instante tão especial. Ó Deus, obrigado também pelos nossos irmãos que vieram à tua casa para poder aprender a tua palavra. Abençoe grandemente o pastor Johnny, usa ele como instrumento do seu amor e continue cuidando dele, da sua família, dos seus entes queridos, que o Senhor continue confortando e consolando todos eles da imensa perda que eles tiveram, mas eu sei que o Senhor é com todos eles. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado o teu servo. Obrigado, Deus, pela igreja do teu servo, pelo pastor Saulo, a família do pastor Saulo, o Dio, nosso amado irmão Diego também. Ó Deus, tantos irmãos queridos que conhecemos e que são também companheiros de ministério conosco do reino. Te glorificamos e pedimos, usa o teu filho e abençoe, ó Deus, a escola bíblica dominical. Prospera, Senhor, sobre esse trabalho. Continue cuidando dos irmãos, das irmãs que estarão, ó Deus, à frente. O Felipe, o André, o Fabiano e todos os demais irmãos que estarão tratando desse tema tão importante que são as doutrinas bíblicas. Obrigado, é assim que eu oro, te agradeço e te bendigo em nome de Jesus. Amém. Amém? Dê um abraço bem apertado no irmão e na irmã. Pastor Johnny, vem à frente, por gentileza. Glória a Deus. Queridos irmãos, uma última informação. A partir de domingo que vem, as aulas serão baseadas no livro Fundamentos da Nossa Fé, do Hobbes, tá bom? Que Deus abençoe, pastor Johnny está com a palavra. Boa aula. Pastor, acho que não precisa filtrar. Agradeço. Obrigado. Obrigado. Agradeço. Bom dia, graça e paz a todos. Quero agradecer ao pastor Rai pelo convite e a todos vocês pelo privilégio que me dão de poder com vocês aqui nessa manhã congregar, adorar, conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu vejo muitas pessoas conhecidas que para mim são amigas, então eu me sinto do lar aqui, literalmente. Amém. E louvo a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar aqui com vocês. A minha oração é que o Senhor continue a falar conosco. Então o meu pedido a vocês é só abra o coração. Vamos estar receptível à voz e à palavra do Senhor. Bom, o pastor Rai me deu a incumbência de falar a respeito de teologia sistemática e suas doutrinas, que compõem essa temática que, do meu ponto de vista, é de suma importância. E eu tomei a liberdade, eu vou pedir para que os irmãos coloquem no telão para a gente, por gentileza, para que nós possamos dar início, literalmente, a essa aula. Bom, eu não sei se os irmãos, acho que conseguem acompanhar bem aí, né? Legal, agradeço. Deixa eu só colocar aqui também para eu poder...
Amém, queridos. Bom, vamos direto ao ponto, então. Teologia sistemática, eventualmente, é uma doutrina que compõe aquilo que chamamos de teologia. Teologia, como todos nós sabemos, é a nossa pretensão humana de entender um pouco mais a respeito do Senhor. E quando eu falo pretensão, obviamente, eu não estou denigrindo a palavra, pelo contrário. É justamente essa busca para que nós possamos cada vez mais buscar entendimento a respeito de Deus, especificamente na sua palavra. Então, dando só continuidade, eu vou pedir para que o irmão dê sequência. Nós temos um objetivo muito claro aqui nesta manhã. Dá para ver, todo mundo consegue enxergar aí, né? Amém. Então, os objetivos que eu gostaria de propor para que nós pensássemos aqui na sequência são o seguinte: primeiro, compreender o que é teologia sistemática. Posterior a isso, reconhecer a importância dessa doutrina, dessa disciplina na nossa fé cristã, identificar as suas principais áreas doutrinárias e, obviamente, aplicar tudo aquilo que nós extrairmos desse estudo à nossa vida. Óbvio que aquilo que Tiago já mencionou no livro que leva o seu nome, Tiago, irmão do Senhor, nós hoje partilhamos da mentalidade de que nós não somos apenas os que ouvem, somos os que ouvem e, obviamente, os que praticam aquilo que o Senhor já compartilhou conosco. Amém? Então, dando só sequência, a nossa intenção aqui, obviamente, é tornar essa busca pelo conhecimento não um fim em si mesmo, mas sim esse aprimoramento na nossa relação com Cristo. Então, esse estudo, obviamente, ele é desejável. E, além de ser um estudo desejável, ele também é libertador. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Só retomando, ele é desejável no sentido de: eu quero conhecer as Escrituras, eu quero aperfeiçoar a minha relação com Cristo. Há um anseio no nosso coração por conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E ele é libertador porque, uma vez que a gente conhece a verdade faz o que com a gente? Ela é liberta, irmãos. Então, eu parto dessa ótica, desse princípio. E aí, aproveitando só o texto que está ali, como isso aqui é uma aula, irmãos, eu gostaria muito de ter interação de vocês com as Escrituras. Então, eu vou pedir para que vocês, por gentileza, abram suas Bíblias, ou abram, melhor dizendo, suas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 11, que é justamente o texto que está ali. Se você se sentir encorajado a ler pelo telão, fique à vontade também. Mas só para que nós possamos nos situar. Paulo, o apóstolo, juntamente com alguns irmãos, eles tinham acabado de sair ali da região de Tessalônica, onde, obviamente, ele foi anunciar a palavra, o que era de praxe. Paulo tinha esse comportamento. Cada ser humano era alguém em potencial para que ele pudesse anunciar as boas novas, as boas notícias. E ele fez isso. Estando em Tessalônica, ele com seus irmãos pregam a palavra, anunciam o evangelho. Fato é que alguns ali creem em Jesus, se convertem e passam a caminhar com Paulo e seus companheiros, mas alguns outros judeus, inclusive, ficaram de nariz virado. E falou: não é bem por aí não. E, obviamente, se oporam a Paulo e os seus ensinamentos. Só que Paulo continua a sua caminhada. Ele sai da região de Tessalônica, deve caminhar ali entre 60 ou 70 quilômetros até chegar lá na região dos Bereanos. E chegando lá, a impressão que Paulo teve foi oposta àquilo que ele vivenciou lá em Tessalônica. O texto que a gente vai ver ali, 17:11 de Atos, mostra justamente aquele anseio dos irmãos por conhecer, mas buscar também na sua palavra revelada, ou seja, nas Escrituras. Leiamos, por favor. Os bereanos, eles eram mais nobres do que todos os tessalonicenses, ou do que os tessalonicenses, perdão, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Sabe o que eles faziam? Paulo está falando, será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui se o que Paulo está falando realmente condiz com a verdade. Se aquilo que ele prega a respeito desse Jesus que morreu e ressuscitou para pagamento dos nossos pecados realmente é
demonstrado, é esclarecido nas Escrituras. E aí, o que me chama a atenção é aquilo que a Bíblia vai falar a respeito do comportamento e de uma característica que eles tinham. Eles eram nobres. Meu Deus do céu. A gente hoje pensa em nobreza, as pessoas talvez que vieram de uma família que tem posses, que possui reconhecimento social, mas as Escrituras mostram que a nobreza deles não tinha nada a ver com isso. Não era uma questão social. Era a fome que havia no coração deles, por justamente identificar nas Escrituras se aquilo que Paulo dizia realmente condizia com a verdade. A minha oração, mais uma vez nessa manhã, é que o nosso espírito tenha esse apego de realmente buscar as Escrituras, não para que nós sejamos pessoas bem informadas, embora isso seja importante, mas a nossa busca, por saber a respeito do Cristo, do Senhor e Salvador das nossas vidas, seja porque nós o amamos e queremos nos contentar com aquilo que Ele representa. Amém, queridos? Bom, dando sequência, eu acredito que faz muito sentido, antes da gente tratar em especial do assunto, dar pelo menos um preâmbulo do que é teologia sistemática. Eu não sei se você tem uma definição clara do que isso é. Pastor Rai, enquanto ministrava para nós lá no seminário a respeito do assunto, um dos livros temas, ou o livro tema, é o livro de Wayne Grudem, Teologia Sistemática. E obviamente eu me apeguei muito a essa teologia, a sua definição do que é teologia sistemática, e eu acho que faz muito sentido mostrar para os irmãos qual que é a nossa proposta em teologia sistemática. Eu vou usar como parâmetro justamente essa definição, que na verdade não é dele. O Wayne Grudem, ele usa isso no seu livro, contudo é uma definição de John Frame, que foi seu professor enquanto ele foi seminarista também, nos anos de 1970 e 71 ali aproximadamente. Bom, qual que é a definição? Teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta. Qual pergunta? Abre aspas. O que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? O que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? Bom, pensando um pouco a respeito do que essa definição tem por parâmetro, quando a gente observa, por exemplo, que a Bíblia é o pontapé inicial da sua proposta, significa dizer que a base da teologia sistemática não é outra coisa senão a própria Escritura. É a própria palavra de Deus que nós, ao fazer teologia sistemática, usaremos como fundamento, para que nós não sejamos também levados por qualquer vento doutrinário, Não é novidade para ninguém que os tempos que a gente vive hoje me parecem ser os mesmos tempos mencionados por Paulo apóstolo. Nos últimos dias, muitos apostatariam da fé, dando ouvidos para espíritos enganadores, é o que Paulo vai dizer. E esses espíritos, irmãos, estão aí. É só a gente parar para pensar e ver a mudança comportamental da igreja, trazendo para o seu seio de igreja comportamentos denunciados pela própria palavra. Eu ia fazer um comentário, mas deixa para depois, só para deixar um pouquinho de expectativa no seu coração a respeito desse assunto. Mas vamos lá. Tem alguém curioso aqui, Bom, pensando então nessa definição, quando Grudem, fazendo menção ao seu mestre, diz que a Bíblia como um todo, primeiro, o fundamento então é as Escrituras, é a Bíblia, como um todo, porque a intenção da teologia sistemática é também se apropriar, por exemplo, da teologia bíblica, amém? Da teologia filosófica, que é um outro campo do saber, e também a nossa ótica e visão a respeito da teologia histórica. Quando eu falo teologia bíblica, eu estou me detendo, por exemplo, quando você olha para Gênesis, ali uma proposta do escritor em escrever Gênesis, e quando eu vou fazer teologia a respeito de Gênesis, eu vou levar em consideração o contexto em que foi escrito, eu vou levar em consideração a sua intenção de ter escrito aquilo, mas ele vai se deter exclusivamente no livro, vai ficar naquele livro e não vai fugir do livro. Então, teologia sistemática vai se apropriar daquilo que a gente identifica e encontra, por exemplo, em teologia bíblica. Por isso que ele faz menção que essa busca na Bíblia é em toda a Bíblia. Então, nós vamos pensar
em um determinado assunto e vamos avaliar de Gênesis a Apocalipse o que a Bíblia como um todo nos diz a respeito daquele assunto. Porém, ou contudo, quando ele dá sequência, uma coisa que ele diz ali, e é o terceiro ponto, leva em consideração o momento atual, a cultura e a prática do viver cotidiano. Sabe o que isso significa na prática? Faremos teologia levando em consideração tudo o que a Bíblia nos ensina, mas observando o hoje e o agora. Na minha profissão, eu atuo comercialmente, vendendo um determinado produto para a construção civil. Não faz muito tempo, eu, em contato com um cliente, negociando com ele, ele falou: vocês estão muito desprendidos do mundo real. Um baque, né? Quero vender, o homem me fala um negócio desse. Eu só vim para vender, moço, né? Isso tem muito a ver com esse ponto. Nós não estamos aqui estudando teologia ou pensando nas escrituras sem levar em consideração o contexto no qual nós estamos inseridos. Como pregar Jesus para essa geração? Como falar de Jesus para essas pessoas que hoje, quando olhamos para nós mesmos, estão completamente largadas às traças, porque, como diz a palavra, são ovelhas que estão aflitas e exaustas sem um pastor. Como tornar palatável, sem negociar com a verdade, as escrituras para essas pessoas? Faça um chamariz, mostra para elas que Jesus é o Senhor, mas torne isso palpável, faça com que essas pessoas compreendam que o Senhor é Senhor. Outro dia lá na igreja, a gente falando sobre missões, em especial sobre evangelismo, aí alguém me perguntou: pastor, como é que eu vou abordar alguém na rua? Porque talvez seja uma dificuldade de muitos de nós, né? Eu vou chegar lá e falar: ó, Jesus te ama. Pode ser um ponto de partida, mas falar de evangelho é muito mais do que isso. Eu falei: vamos pensar aqui num exemplo clássico. Quem aqui pega a fila de banco? Ninguém, né? Graças a Deus. Foi-se o tempo de fila de banco. Eu pegava a fila de banco. Eu não tenho a idade do meu irmão Felipe Riente, só para não deixar passar em branco essa brincadeira, mas enquanto eu era ali adolescente, era muito comum. Fila de banco era o nosso network, inclusive, né? Era a nossa resenha. E na fila de banco, amigo, eu falei para aquele irmão: só fique parado lá e veja o comportamento das pessoas. A grande maioria reclama. Ah, essa fila que não acaba, essa fila que não sei o quê, e esse sol, e isso aqui, isso, aquilo, outro. Eu falei: aproveite desse ensejo para poder falar para elas: está quente? Imagina o inferno. Aí todo mundo, né? Pois é, não deixa de ser uma abertura para a gente poder dialogar a respeito dessa teologia e tornar palatável essas pessoas a nossa proposta de levar a elas a salvação em Cristo Jesus. Amém? Bom, dando sequência, queridos, eu quero também aqui mostrar a necessidade disso. Por que é necessário o nosso aprimoramento e o conhecimento das Escrituras? E aí eu gostaria da ajuda de vocês. Alguém poderia me dizer por que é necessário? Um de cada vez, né? Brincadeira, não vou expor ninguém, mas acho que o pastor Fabiano ia falar alguma coisa. Professor Fabiano. Amém, glória a Deus. Esse é o seu princípio elementar. Não sei se todos ouviram, por conta da salvação. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, e deu a nós um mandamento: ide e fazer discípulos. Então, amém. Obrigado, professor. Bom, nós poderíamos aqui destacar vários porquês, né? Ah, por quê? Porque meus pais me ensinaram. Eu acho que para as crianças hoje, talvez seja o principal argumento. A minha filha hoje com 15, meu menino com 10, minha filha um dia vira para mim, eu em casa, lavando louça, só para variar, né? E eu e ela sozinho. Eu estava de costas, aí ela virou para mim, ela, garota, sei lá, uns 5, 6 anos. Pai, como é que se ama a Deus? Uau, que pergunta, hein? Aí essa hora que você olha para o teto e vê se tem câmera, né? Porque deve ser alguma pegadinha. Como uma criança de 5, 6 anos me pergunta faz uma pergunta tão densa quanto essa? Bom, alguém poderia falar que é porque os meus pais me incentivaram, é porque na igreja se prega isso, mas você percebe que talvez esse pensamento ele seja raso, porque não tem a ver com a tua fé em Cristo, tem a ver com o que alguém te falou. É mais ou menos aquela ótica do que Jó disse a respeito da sua relação com Deus: eu te conhecia agora eu conheço o Senhor por contigo andar, eu experimentei do Senhor. Entende?
Então, esse porquê, irmãos, é óbvio, é para nutrir a nossa fé, é para que tenhamos conhecimento, mas muito mais do que isso, é para que a nossa relação com Ele seja uma relação que não se quebrará ao longo do tempo, não vai sofrer naufrágios ao longo do tempo. Bom, o papel então da teologia sistemática é organizar tudo aquilo que a gente identificar nas Escrituras a respeito de alguma temática, né? Se puder só aumentar um pouquinho ali, não consigo aqui, né? Eu vou por aqui então, não tem problema não. Então, o papel da teologia sistemática é organizar as verdades da fé cristã, extraídas de toda a Escritura. E aí, obviamente, nós já falamos alguns pontos aqui, né? Dentre eles, se puder dar sequência, desses perigos que nós temos aqui, alguns deles têm a ver, pode até passar o próximo slide, por gentileza. Uma confusão doutrinária, de algum modo já mencionamos aqui a respeito. Espiritualidade rasa, é um outro ponto. E fé vulnerável. São todas características, queridos, que todos nós, de algum modo, estamos sujeitos a ser levado, se nós não estivermos alicerçados em Cristo Jesus. Amém? Queridos, está tranquilo? Posso continuar nesse ritmo? Jóia. Então, dando sequência, quando a gente fala de teologia sistemática, obviamente a gente tem pontos áureos que são de destaque para teologia sistemática. Então aqui eu enumerei alguns, obviamente que essa grade aqui ela acaba sendo maior, mas a gente tem bibliologia, por exemplo, teontologia, que é um aspecto do que nós falaremos na sequência, antropologia, que é aquele estudo do homem, ou a doutrina a respeito do homem, melhor dizendo, cristologia e assim por diante. Então, aqui obviamente eu só fiz questão de mencionar para que o nosso conhecimento, caso não tenhamos, ele possa ficar um pouco maior. Dando sequência, o tema que eu gostaria de debruçar com vocês aqui hoje é sobre teontologia, ou doutrina de Deus. E aí, falando sobre esse assunto, tem um tema que eu gostaria de destacar, porque agora é sobre ele que nós trataremos. Bom, como a proposta é um estudo doutrinário a respeito de Deus, nós que obviamente vivemos pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, pela graça de Deus, nós já passamos dessa fase. Nós cremos no Senhor e vivemos para Ele. Amém? Eu poderia falar até como Paulo falou, né? O viver para mim é Cristo. Então, a minha vida cotidiana é para o Senhor. E todos nós, creio nisso, já entendemos essa realidade. Agora lembre que a nossa proposta é enxergar talvez com a ótica do que o mundo vê. Porque se a proposta é falar sobre a existência de Deus, eu faço uma pergunta para todos nós. Como é que nós sabemos que Deus existe? Digamos que nós, e aí eu vou pedir um grande esforço nosso, tente se despir da sua vida espiritual como servo de Cristo. Se coloque na posição, talvez, como muitos de nós estivemos em alguma fase da nossa vida, de incrédulos, de talvez ateu, confesso, de alguém que ignorou quem Deus é. Então faço a pergunta: como sabemos que Deus existe? Como é que a gente consegue de fato identificar a existência desse Deus Criador a partir dessa ótica humana despida literalmente da revelação de Cristo Jesus? É uma pergunta para a gente poder fazer. E aí obviamente chegar, espero eu, em algumas conclusões. Bom, a primeira resposta a essa pergunta, amados irmãos, pode passar por gentileza, nós encontraremos, talvez na nossa própria percepção como ser humano. Não é novidade para ninguém que a história como um todo sempre mostrou, nas mais diversas civilizações, uma busca desenfreada do homem por algo que ele não consegue ver, o transcendente, o eterno. Talvez não com essas palavras, mas para isso há uma resposta, inclusive nas Escrituras. Se você puder, por gentileza, me acompanhar, Eclesiastes 3, verso 11. Eclesiastes 3, verso 11. Pastor, eu não combinei com o senhor, mas eu posso pedir apoio dos irmãos na leitura? Obrigado. Quem poderia ler para mim? Eclesiastes 3, 11. Um de cada vez, né?
Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Uau! Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Sabe aquilo de quando eu era garoto, e não faz muito tempo, nós sempre tínhamos o hábito, né, dentre os amigos, de falar coisas que os olhos não podiam contemplar. Justamente essas questões envolvendo o eterno, isso na melhor das hipóteses, né? A gente pensava em outras coisas mais esdrúxulas mesmo. Mas a pergunta é, de onde isso vem? Como isso surge dentro de nós? Como isso parte desse coração que talvez não tenha imaginação suficiente para poder compreender as coisas eternas? A resposta está aí, queridos. Seja no coração do ímpio ou do redimido pelo sangue de Cristo. Esse anseio por aquilo que é eterno vem do próprio Deus. Então, como saberemos da existência de Deus? Um primeiro fator a ser considerado é isso. Quando olhamos para o homem como ele é, veja que dentro dele há essa expectativa, essa ideia de que existe alguém superior a nós. E aí, não importa em que circunstância, em que época você vai observar alguém. Nós olhamos, por exemplo, né, ao longo da história, quando a gente vê a igreja fazendo missões, por exemplo, em áreas onde não há habitação civilizada entre os indígenas, etc. Vai lá observá-los. Eles estão adorando algum ser que eles têm por ideia ser Deus. A pergunta é, quem ensinou isso para eles? Não estou dizendo que eles estão fazendo adoração ao Deus certo, não é isso. O que eu quero dizer é, há um anseio no coração do homem em busca desse Deus, que a nós foi revelado. E a eles há de ser em nome de Jesus. Então, a primeira resposta é, há algo dentro de nós que mostra, que revela, que declara que há um Deus soberano. Quem pode ler para nós Romanos capítulo 1, verso 19 também, por gentileza? Porquanto que de Deus pode conhecer, a manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O senhor pode ler o 20 também? E o verso 25? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Verso 25. Pois se eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Obrigado, professor. O que de Deus se pode conhecer é manifesto. Ou seja, Deus deixou a sua assinatura no que a gente tem por oportunidade de contemplar com os nossos olhos, a respeito daquilo que Ele fez. Então, nós podemos conhecer a Deus na íntima intuição humana, mas com o auxílio, com a ajuda de Deus, nós podemos observar a sua criação, a sua obra, que obviamente também tem a ver com a sua revelação geral, ok? Por gentileza, Salmos 14, 1, se alguém puder ler para nós, e o professor Fabiano também já está com Romanos aberto, pode continuar aí eu vou pedir para o senhor ler na sequência, Romanos 1, 18, mas por gentileza quem puder ler, Salmos 14, verso 1, o mesmo se encontra em Salmo 53, 1, é literalmente o mesmo texto, então vamos ler só o 14, 1, por gentileza. Salmos 14, 1. Obrigado, querido. De um lado nós temos as pessoas que conseguem ter a dignidade, né, de observar e falar, isso aqui não é possível que tenha havido do nada, entende? Há um anseio dentro de nós e uma expectativa de ter a revelação de quem fez isso. Só que o oposto também é verdadeiro. Há aqueles, segundo Salmos 14, 1, vai dizer, essas pessoas, elas no seu íntimo, elas tentam, pela insensatez que há nelas, ignorar que tudo isso veio
de um ser supremo. A mesma coisa é notória, como eu mencionei, em 53:1. Professor, por gentileza, Romanos 1:18. A ira de Deus se revela no céu contra toda liberdade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Obrigado, querido. Bom, temos aqueles que pela insensatez querem ignorar e demonstrar que Deus não existe. Veja que isso é um pensamento deles. E o pensamento deles não exclui ou não negativa a ideia de que Deus é. Amém? Agora, Paulo, o apóstolo, vai dizer que esse pensamento, esse nutrir de pensamento para ignorar a existência de Deus, ela se dá por conta do pecado. Paulo também vai dizer que o príncipe desse século cegou-lhes o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, essas pessoas estão cheias de si, seu pecado, muitas das vezes traduzido como egoísmo, não permite que elas enxerguem esse Deus soberano sobre todas as coisas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, como responder à existência de Deus, você pode, não para salvação, para que fique isso claro, amém? Para, de fato, compreender que existe um Deus criador. Essa é a nossa proposta aqui até então. Então, no primeiro momento, se nós observarmos esse anseio dentro de nós e aquilo que os nossos olhos podem contemplar, é inevitável, pela honestidade da nossa proposta, que nós chegaremos à conclusão de que há um Deus supremo que criou todas as coisas. Avançando um pouco mais na nossa proposta, pastor, eu tenho até... Eu vou correr só um pouquinho então, para a gente chegar num outro ponto. Bom, a primeira pergunta é, e a primeira resposta foi o que a gente acabou de observar. A segunda resposta, sobre como saberemos que Deus existe, se o nosso irmão puder... Isso, obrigado, exatamente aí. Por gentileza, pode passar mais um. A segunda resposta a essa indagação, ela é a seguinte: evidências da natureza, a revelação geral do Senhor. Nós, de algum modo, já falamos sobre o assunto, mas vamos tentar nos aprofundar um pouco mais. Bom, quando nós falamos sobre evidências da natureza, ou seja, a revelação geral de Deus, o que a gente está querendo dizer é a revelação de Deus dada a todos os seres humanos, em todos os tempos e lugares. Como é que eu consigo observar isso? Na criação, como nós mesmos mencionamos. Vamos parar para pensar um pouquinho? Pode até passar para o próximo slide, por gentileza? Quando a gente pensa na criação, se você observar as coisas criadas, em especial o nosso universo, e a complexidade que ele é e como ele funciona, nós não podemos honestamente concluir de que isso veio literalmente do acaso. Vamos ser honestos, queridos? Não dá para você olhar a complexidade do que é o universo hoje e falar, olha, isso aí veio literalmente de canto nenhum, de lugar nenhum. Não dá. Não dá. Você olha, por exemplo, o Sol, essa estrela, que está a alguns milhões de anos-luz distantes de nós. Ela, no seu esplendor, quando lança a sua luz sobre nós, leva em torno de 8 minutos para chegar até aqui, uma velocidade de mais ou menos 300 mil quilômetros por hora. Se eu não estiver correto aqui, me ajude, mas basicamente foi o que eu vi de pesquisa. E nos ilumina. Há quem diga que se essa estrela não tiver no lugar onde ela está, na dimensão que ela está, na distância que ela está, nós não estaríamos aqui para poder falar sobre o assunto, porque nós já teríamos sido destruídos. Então ela foi posta no lugar exato para que pudesse nos banhar com vitamina D. Olha como Deus é bom. Já pensou nisso, querido? Mas não é só isso. Vamos olhar um pouco mais a fundo essa ideia do nosso Deus ser o Criador do universo e observarmos esse Deus Criador como sendo o nosso Deus revelado. 2016, isso inclusive vou falar na pregação daqui a pouco, então é só uma palhinha aqui. 2016, quando o Hubble, aquele satélite, fez uma captação de imagem,
Descobriu-se ali aproximadamente 3 trilhões de galáxias no nosso universo. Aproximadamente, tá? Porque alguns cientistas vão dizer que o universo está em expansão, né? Tá acontecendo aí. Então, 3 trilhões de galáxias. Nós estamos em uma delas. Uma chamada Via Láctea. No meio das 3 trilhões, nós estamos em uma delas. Onde temos aqui aproximadamente 8.700 espécies de seres, dentre eles nós, seja na botânica, seja nós como raça humana, seja animais ou qualquer coisa do tipo. E todos eles funcionando na mais perfeita ótica, na mais perfeita normalidade. Você pensa, por exemplo, nas estações climáticas. Meu Deus do céu, quem falou para ela? Quem falou, por exemplo, para a Lua? Lua, você, no período XYZ, vai fazer com que as ondas vá até tal ponto e depois volte desse ponto para cá. Eu não sou muito expert do assunto, irmãos, mas mais ou menos essa é a ideia. Agora, essa ordem das coisas não é possível que tenha sido efeito do acaso. É o mesmo que acreditar, irmãos, que você chegou na sua casa, depois de ter deixado ela do avesso, saiu de lá correndo, roupa lá para lavar, comida de criança no chão, louça, né, do outro lado, roupa para não sei o quê, aí você sai para o trabalho, volta e chega lá, está tudo arrumadinho. Você consegue entender isso? Talvez quando nós éramos crianças, né, e chegava em casa, tinha lá comida na mesa, roupa passada para usar, a gente vai, beleza, ó, parece que Deus existe aqui. Não, era seu pai e sua mãe que fazia, só para deixar claro. Mas quando a gente observa, irmãos, a complexidade do que é a criação, só podemos chegar a uma conclusão. Existe alguém inteligível, com um designer extraordinário, com uma imaginação arquitetônica única, e esse alguém é Deus. Para a gente dar sequência, glória a Deus. Queridos, eu não sei se você já esteve na França alguma vez. Se for, da próxima vez nos convide. Lá existe um relógio chamado o relógio de Estrasburgo, feito alguns anos atrás, demorou mais ou menos uns 5 anos para ser construído. E a proposta do relógio, querido, está dentro inclusive da catedral lá na França, né, de Estrasburgo, perdão. Esse relógio, ele é um relógio astronômico. Então, enquanto ele está mostrando para quem lá está vendo o horário, né, inicialmente o relógio foi feito para mostrar horas, né? Pois é, mas esse ainda tem uma complexidade um pouco maior. A proposta desse relógio é, além de revelar as horas, é mostrar, por exemplo, em que pé ou em que órbita está determinado astro lá no nosso universo, ou na nossa Via Láctea. Então ele é extremamente complexo. O funcionamento dele é complexo. E só uma mente, obviamente, com alguns dotes de engenharia, teria a capacidade de poder fazer isso aí, para fazer com que funcione na mais perfeita normalidade. Quando a gente olha para o universo como ele é, e se a gente se apossar da ideia de que isso veio do nada, eu queria fazer aqui um contraponto, mostrando para você que esse relógio, por exemplo, é fruto do acaso. Sendo bem honesto, irmão, dispa-se, por exemplo, da sua espiritualidade, só pense racionalmente agora. Embora possamos ser racionais e espirituais, mas eu quero que você seja apenas racional. Você chegaria à conclusão de que esse relógio, por exemplo, é obra do acaso? Abri os olhos, fechei e estava lá? Não, queridos. Alguém fez, um arquiteto, um engenheiro, alguém construiu isso. Então, de novo, olhando para a criação, irmãos, a conclusão real é Deus fez isso. Mas não para por aí, a gente está falando da criação. O próximo slide, inclusive, vai mostrar, por exemplo, na criação propriamente dita. Eu acho que aqui é Campo do Felipe, inclusive, e eu lembro da gente ter falado sobre esse assunto em aula, alguns anos atrás. Quando a gente pensa na criação, esse besouro que está aqui na tela, que é chamado de, perdão gente, aumentei o tom aqui, né? O escaravelho, ele seja macho ou seja fêmea, tem uma característica muito peculiar. Ambos, quando passam pelo processo de metamorfose, né, depois do período larval, eles são lançados à terra. O macho, por exemplo, ele literalmente
penetra na terra, e por conta desse chifrinho, você está vendo um chifrinho ali, né? Não é o diabo não, tá? É os caravelos. Esse chifrinho dele é o que mostra que ele é machinho. Bonitinho, né? Machinho. E o que não tem, obviamente, é o inseto fêmea. Agora, há uma peculiaridade neles. O macho, como eu falei, ele vai penetrar a terra e ele vai cavucar 2 vezes o tamanho dele. E a fêmea não. Ela vai fazer apenas 1 vez o tamanho dela. Gente, estou falando do inseto. E para nós, né, quando a gente olha, fala, é um inseto só. A pergunta é, quem mostrou isso para esses insetos? Quem ensinou esses insetos a serem assim? O macho de um jeito e a fêmea de outro jeito. Quem ensinou o meu menino a ir no banheiro, eu com perdão aqui da brincadeira, ficar de pé lá e mijar onde? Não dentro do vaso, fora do vaso. É homem, gente. Quem ensinou isso para ele? E olha que eu nem estava lá da primeira vez. Você vê que há características que Deus colocou dentro de nós, ou eventualmente dentro desse inseto, que só responde quando a gente de fato olha o poder criador do Senhor, né? Aí, vou pedir para que o irmão que está aí também no Data Show, coloque ao lado. Olha a complexidade do que é o organismo, o corpo humano, irmãos. Você tem pernas para o quê? Para coçar a cabeça? Embora algumas pessoas façam isso. É para andar, a perna é para se movimentar, a mão para eu tocar. Quem falou para a gente, ou quem mostrou para nós que cada parte, componente do nosso corpo tem a sua função específica e peculiar? Quando a gente consegue observar dentro de nós a complexidade de como funcionam os nossos órgãos, meu irmão, pelo amor de Deus, não é possível que isso tenha vindo do nada. Não consigo, é muito esforço para falar, né? Não dá. Obrigado, Felipe, é exatamente isso. Você sabe que Otmani, eu não vou lembrar o título do livro, mas ele evangelizando alguém, esse alguém disse assim, eu não acredito nesse Deus. Aí Otmani falou para ele, então tá bom, e por que você não acredita? Porque não há evidências. Não há evidências? Não há evidências. E aí Otmani de algum modo passou pelo que a gente passou aqui agora. Aí ele falou, pois é, mas isso não prova absolutamente nada sobre a existência de Deus. Ele falou, tá bom, então a partir de agora eu vou te adorar como Deus. Aí ele falou, não, como assim? Porque não é possível que você, comedor de arroz e feijão como eu, tenha vasculhado todo o universo. Meu, isso mexe comigo, irmão, né? Sabe aquele arrepio que a gente falava antigamente? Eu sinto isso aqui. Aí Otmani fala para ele, como é que eu não consigo identificar que você tenha vasculhado todo o universo ao ponto de chegar à conclusão de que Deus não existe? Então, obrigado pela contribuição, Felipe. É isso aí, é muito mais fé acreditar na não existência de Deus, meu irmão, do que na existência soberana do Senhor. Então, partindo ainda, né, para a gente tentar ser um pouco mais ágil aqui. Então, o primeiro ponto é algo que nós temos a capacidade de, a partir de nós mesmos, né, chegar a essa conclusão sobre a existência do Criador. Um outro aspecto, obviamente, é a revelação geral de Deus. E eu peço só perdão, por gentileza, pode passar mais um slide? Eu só cometi um erro ali, queridos, colocando a terceira e última evidência como segunda, até a terceira, me perdoe por isso. E a terceira e última da nossa proposta aqui é, obviamente, demonstrar que nós podemos saber que Deus existe através da sua palavra revelada, a sua revelação especial. Para isso, queridos, eu gostaria de ler com vocês exatamente o que está ali. É a revelação de Deus, redentiva, verbal e histórica, dada de forma específica, com um propósito de salvação. Então, de um lado, a gente tem essa revelação que a gente consegue, de algum modo, entender que existe um ser supremo, criador de todas as coisas. De outro lado, a gente vê as Escrituras revelando Deus como criador de todas as coisas, mas para além disso, o Deus que veio para nos salvar, buscar e salvar o que estava perdido. Então, o Deus da nossa salvação. Bom, a Bíblia, obviamente, não tenta provar a existência de Deus. Então, se você busca, onde está aqui que Deus, a Bíblia prova? Não, a Bíblia não prova. Ela parte do princípio de que Deus é, queridos. É só olhar para Gênesis. No princípio, Deus. Lá não está querendo dizer outra coisa senão o que está escrito. No princípio, Deus. Essa foi a ótica em que a humanidade foi construída. Aqueles que tiveram a revelação de quem Deus é.
E aí, queridos, próximo slide, eu vou pedir a ajuda de vocês agora, para a gente ir para os finalmente. Gênesis 12, 1, se alguém por gentileza puder ler. Está ali, né? Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quando a gente fala sobre a revelação de Deus, é aqui. Não é novidade para ninguém que o pai de Abraão, Terá, era um idólatra. Josué vai falar isso. Ele tinha uma inclinação a adorar ídolos. E Deus, o Senhor, se revelou a ele. E Abraão passou a conhecer Deus. Essa revelação de quem ele é, literalmente. E a partir de Abraão, abençoar todos os povos da terra. O mesmo, eu não preciso ler, eu só vou fazer menção. Êxodo 3, do 4 ao 22, é justamente o encontro de Deus, de Moisés com o Senhor. Moisés está fugido ali da casa onde ele cresceu, e ele está literalmente numa região distante, e saiu de lá obviamente porque se ele não foge ele morre. Passado, salvo engano, 40 anos, se alguém tiver informação mais precisa me ajude, mas se eu não me engano são 40 anos depois que ele foge lá do Egito, e aí chega ali e Deus se revela a ele. Se revela a ele como Deus de seus pais, como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ali ele mais uma vez teve o vislumbre de quem Deus é. Os Salmos, aí eu gostaria de ler. Salmos, se você puder me acompanhar. Salmos 19. Já que a revelação especial refere-se à palavra do Senhor, o Salmos 19, eu vou correr só um pouquinho, e peço desculpas por isso, irmão, às vezes eu me empolgo falando, e a gente deixa de falar coisas importantes. Então, rapidamente, Salmos 19, do verso 7 em diante, vai dizer o seguinte: a lei do Senhor é perfeita, e ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhe. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro e inocente da grande transgressão. 3 pontos primordiais quando a gente fala sobre a revelação. Ponto 1, verso 7, a lei do Senhor é perfeita, queridos. Meu glória a Deus por isso, ela é perfeita. Timóteo, que inclusive está ali, né, Paulo escrevendo ao seu amado discípulo, ele vai dizer no capítulo 3, verso 16, que a palavra do Senhor, ela é útil para ensino, correção e educação na justiça. Ela é inspirada e útil para o ensino, para a correção e educação. Sabe o que isso quer dizer na íntegra, irmão? Você está tudo torto? Começa a observar e praticar a palavra, sua vida muda. Testemunho real. Eu não sei o nome da pessoa, mas essas pessoas de internet, né, que estão bombando aí, ele falava um dia, puxa, pior que eu não tenho o nome da pessoa para dar fonte, mas me perdoe. Essa pessoa dizia o seguinte: eu me doei para os prazeres da vida, seja ele prostituição, vícios e etc. Ele estava num podcast falando um assunto. Aí a pessoa falou para ele: mas como é que você se libertou disso? Porque um dos vícios que ele tinha era vício químico, especificamente o crack. Eu não sei se você conhece alguém que se libertou do crack. Irmãos, é assim, é um milagre. É um milagre, literalmente. Tenho relatos na família de pessoas que literalmente se entregaram e não tinham capacidade de sair de lá. E essa pessoa saiu. E ela falava o seguinte: eu comecei a ler a Bíblia me ajuda? Despretensiosamente. Obrigado. E ele leu um dia, voltou a usar droga,
lê um segundo dia, voltou a usar droga, lê um terceiro dia, não usou droga, lê um quarto. Irmão, isso é milagre. Sabe por quê? Porque a lei do Senhor, ela é perfeita. Ela transforma, irmãos. Me explica isso. Só as Escrituras têm o poder de fazer isso. Só. O pastor Mário Freitas, eu não sei se você o acompanha ou conhece, é um pastor que tem hoje uma ONG de resgate à igreja sofredora no Oriente Médio. Eu o conheci no avião, assim, né? Estava viajando a trabalho, eu olhei de longe, sabe que Tietá? Conheço aquele pastor, hein? Viu o pastor Rai lá? Vou tirar uma foto do pastor Rai. Aí eu vi ele lá, fui lá conversar com ele, ô pastor Mário, tudo bom? Conversamos rapidamente. Então a pregação dele que me chama a atenção. Ele falava a respeito de um irmão chamado Mohammed. Esse é um nome fictício, né? Obviamente não foi, não pode ser comentado. Esse irmão convertido, obviamente, mas antes de ser convertido, ele era islâmico. E aí, ao longo de toda a sua caminhada, aprendeu, obviamente, os preceitos do Alcorão. Obrigado, desculpa. As muitas letras me fazem delirar às vezes. E aí, ele foi designado pelo pai de pregar para os crentes e fazer os crentes se tornar muçulmano. E ele falou, puxa, eu vou lá, mas se eu chego lá, o que eu vou falar para eles? Eu não conheço o Deus que eles creem. E aí, no hotel que ele estava, tinha a Bíblia dos Gideões. Sabe aquela Bíblia azulzinha? Só tem o Novo Testamento? Olha o poder da palavra. Ele falou, vou começar a ler. Cresceu, foi doutrinado entre os muçulmanos. Aí ele leu lá Mateus, via na genealogia de Jesus. Aí continuou lendo. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5º dia, ele está de joelhos no quarto falando, Jesus, eu quero te servir, aos prantos. Tinha um pregador lá? Pois é, irmão, não tinha, você acredita? Sabe o que tinha lá? A palavra poderosa. Essa lei perfeita, querido, que aqui está. Essa lei perfeita revela a nós esse Deus perfeito. Óbvio que, assim como, por exemplo, disse João, falando a respeito de Jesus, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não foram mencionados, mas esses foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo e crendo tenham vida no seu nome. Então, aquilo que foi revelado a nós mostra que nós precisamos desse Deus Salvador e que Ele é suficiente sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos. Então, indo para os finalmente, que eu peço perdão de antecipado, que eu já passei da hora. Por gentileza, se você puder... Esse ponto é justamente o final, queridos. Agora, tudo que falamos aqui, a respeito de conhecermos a Deus por aquilo que Ele fez, a respeito dessa íntima intuição que habita dentro de nós, a respeito, obviamente, das Escrituras, mas entenda que quem vai convencer o homem do pecado não é você, e nem o seu poder hábil de poder demonstrar eloquentemente aquilo que você acredita. Não, porque quem vai convencer o homem do pecado, quem é? Senão o Espírito de Deus. Então, nosso papel como instrumento é, obviamente, anunciar, mas a ação, quem vai fazer é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Peço desculpas por correr tanto, mas eu acho que por conta do horário não dá para passar. É isso. Eu espero em Cristo Jesus que, de algum modo, aquilo que a gente se propôs a fazer tenha trazido um pouco mais de enriquecimento à tua fé. É assim que eu peço a Deus no nome de Jesus. Pastor, por favor. Amém, meus irmãos? Foi ministrado pelo Senhor? Nosso querido pastor Johnny foi um excelente aluno do nosso seminário, junto com o Felipe Riente, irmão do Felipe Riente, né? A Neuza, né, Neuza? Separados na maternidade, né, pastor? Mãe! Esse é duas mães, né? O Felipe também tem duas mães, o pastor Jones, duas mães. Amém, meus irmãos? Vamos orar para que Deus guarde essa palavra no nosso coração? Pastor Johnny, logo após essa oração,
nós estaremos dando uma pausa de alguns minutinhos e vamos para o nosso culto. Então, vamos orar agradecendo pela vida do pastor Johnny e pedir para que esse estudo entre no nosso coração, amém? Pai, muito obrigado por esse momento, te agradecemos de todo o nosso coração por esse ensino, e o tema hoje tão palatável, como disse o pastor Johnny, a existência de Deus. Oh Deus, nós não somos nada, estamos aqui pela graça, pela misericórdia, e obrigado, Deus, por refletir na tua soberania, sobre a tua majestade, sobre o teu poder, e aqui nos colocamos como servos, como filhos, como escravos, dizendo: tenha misericórdia de nós, nos ensina, nos aproxima da tua palavra e se revele a cada um de nós, mais e mais. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Continue abençoando o teu servo, a casa do teu servo, a igreja do teu servo, e prospere, ó Deus, sobre tudo o que ele faz. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Johnny e pela abertura da nossa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, pastor. Obrigado, pastor. Então, em alguns instantes, nós estaremos fazendo a abertura do nosso culto e estaremos disponibilizando mais um link, tá bom? Esse link se encerrará agora e voltará com um novo link. Então, quem está nos acompanhando pelas redes sociais, fique atento que nós estaremos colocando aqui tanto no nosso canal de edificação, e estaremos transmitindo também no YouTube e no Facebook. Até já!